Bom, vamos para a entrevista. Primeira entrevista de hoje com o ex-prefeito e ex-deputado estadual da Bahia, Luciano Ribeiro, que é um advogado e também político brasileiro. Luciano, primeiro dizer que é uma satisfação falar contigo aqui no programa Giro de Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Wilson Nunes. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Visão FM e a esse programa aí que é um sucesso, o Giro de Notícias. É um prazer imenso poder ter os microfones de vocês aí para poder falar com todo mundo e especialmente ao nosso querido município de Cacoé. Bom, Luciano, vamos iniciar aqui falando, sobre o presente. Nesse momento, o senhor colocou o seu nome à disposição para ser pré-candidato a prefeito, mais uma vez, de Caculé. Quais são os motivos dessa sua decisão, Luciano? Wilson, é uma pergunta que, assim, bem oportuna, porque, na verdade, quando eu terminei meu segundo mandato como prefeito, eu não tinha mais a intenção de voltar a ser prefeito, né? Eu tinha outros voos, como me tornei deputado, eu sou o primeiro suplente deputado, tivemos uma renovação na eleição passada, colocamos um jovem aqui, que inclusive hoje é pré-candidato a vice na minha chapa, doutor Charles, um jovem talentoso e que o povo gosta, para poder renovar. Mas surgiu essa necessidade em razão do caos que enfrenta o nosso município. E eu tive que render a vontade dos nossos amigos, do povo de Caculé, e submeter o nosso nome à aprovação popular para que possamos tentar colocar Caculé nos trilhos novamente, entendeu? Luciano, ontem nós divulgamos aqui uma matéria sobre uma denúncia grave feita, pelo senhor contra a atual gestão aí de Caculé, que estaria perseguindo politicamente funcionários públicos. Essa denúncia, inclusive, já chegou aqui ao nosso programa também através de populares. O senhor foi às redes sociais, inclusive o seu vídeo viralizou, virou uma matéria, nós divulgamos aqui. A pergunta que eu lhe faço é, o senhor tem provas para comprovar essa denúncia grave que fez, Luciano? O Wilson, é o seguinte, eu tenho uma vida pública eu tenho 40 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil como advogado militante, sempre honrei a OAB. Eu tenho quase 30 anos de militância na vida pública e sempre honrei aquilo que a vida pública me proporcionou. Se eu tenho um patrimônio na vida pública, é a credibilidade. E é o meu maior instrumento que eu uso para fazer política, é a credibilidade que tenho, é a correção que procuro ter nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Eu não sou daqueles que vive fazendo política contra alguém. Eu faço política a favor do município e a favor das nossas propostas, dos nossos ideais. Mas tem determinado momento que aí você precisa, até para não ser omisso, apontar as irregularidades, apontar as ilegalidades e buscar para que a justiça transforme o jogo político, principalmente. Primeira coisa pública seria preservar o patrimônio público. Depois, para que transforme o jogo político em igualitário, para que a vontade popular é que deva prevalecer. Eu tenho muitas coisas, assim, vendo em Caculé, e essa é uma das razões que me fez pré-candidato a prefeito, muitas coisas irregulares e ilegais na atual administração. Mas algumas chamam mais atenção. E essa, em especial, não que as outras não tenham me indignado, mas essa me causou uma indignação tão grande, porque além de ser uma imoralidade, você usa uma pessoa que é um empreendedor, uma pessoa que tem o seu comércio, e submete ele a esse vexame. Sem ele, talvez não tenha culpa, mas é culpa da administração. Óbvio que eu não iria apresentar um pedido de investigação ao Ministério Público sem que tivesse as evidências do que está acontecendo, Um contrato de R$17 mil, a função de pedreiro, e que é um fato público notório de que a pessoa que foi contratada, eu não quero aqui declarar nomes, ele nunca foi pedreiro, nunca exerceu a função de pedreiro para a prefeitura e exerce naturalmente
e normalmente a sua função de borracheiro. Além disso, a gente está assistindo assim, na nossa cidade, uma completa utilização da máquina pública e da perseguição, da tirania para com os funcionários públicos, para que se tornem os mesmos eleitores da atual gestão. Acredito que por falta de ter o que mostrar no que fez nesses 3 anos e meio, uma mudança que eles pregaram, e mais ainda, por falta de visão de futuro, de trazer esperança ao povo, estão usando assim de forma muito escancarada a máquina pública em função do seu interesse político. Eu falei, tem um funcionário público que o salário dele é um salário mínimo, foi reduzido para R$ 77,77, porque transferiram de local, tornaram difícil a execução do serviço da pessoa, perseguição pura. Um outro servidor estável, há muito tempo trabalhando na prefeitura, declarou que é pré-candidato a vereador. Foi transferido de serviço, colocado num serviço penoso, né, para suas habilidades, e também perseguido. Um outro teve, inclusive, foram ameaçados, levados à prefeitura, e todos precisam tirar fotografias no gabinete do prefeito e do vice para demonstrar, ou então, se não fizerem isso, vão ser perseguidos, tirarão as suas vantagens pecuniárias, e uma coisa absurda, e que nós também levamos ao Ministério Público. As pessoas vão lá, tiram fotografia no gabinete do prefeito, que se tornou o comitê eleitoral deles, né, se possamos falar assim, e tira a fotografia, no outro dia é contratado pela prefeitura, é contratado por uma empresa terceirizada, é contratado por uma empresa que presta serviço para a prefeitura. É um absurdo. Mas nós já sabíamos que ia enfrentar isso por conhecer de perto os adversários que nós teremos pela frente. E teve o caso... Veja bem. Teve o caso de um médico também... Luciano, teve o caso de um médico também, inclusive repercutiu muito. Aqui para você. O doutor João. O médico que foi prefeito, né, sempre foi aliado do prefeito. Aliás, ele é o líder do grupo do prefeito, ele quem indicou o prefeito. E por que não concordou, sei lá o que eu também não sei, mas por discordâncias políticas, ele exonerou o médico da hospital, exonerou a filha do médico, que é médica também, assim, uma coisa escancarada, sabe, assim, de uso da máquina pública em razão e em favor da sua reeleição. Mas nós vamos enfrentar, estamos enfrentando. Por último, né, eu quero dizer que eles estão usando aquilo que é a mais covarde e vil das armas para intimidação do adversário, que é a divulgação de calúnias, de difamação e de injúria contra os seus adversários. Usam a inteligência artificial para falsificar voz, usam fotografias montadas. São tantos absurdos nas redes sociais divulgados pelo grupo adversário contra as nossas pessoas, as pessoas que circundam a mim e a mim próprio, que é um negócio ensurdecedor, sabe, assim, de você entender que não é possível que a política possa levar as pessoas a descerem tão baixo a esse nível. Mas nós vamos enfrentar. Isso não nos intimidará. Eles sabem que eu não me intimido com ameaças, com calúnias, com difamação, nem com injúrias. Porque eu luto pelo bem maior, que é o bem da minha cidade, da minha gente. Muito bem, na cidade são 12 horas mais 52 minutos. Eu quero lembrar aos ouvintes, as pessoas que estão chegando agora, que hoje eu estou conversando aqui com o ex-prefeito de Caculé, ex-deputado estadual, o Luciano Ribeiro. Quero agradecer aqui a toda a audiência, muita gente participando aqui, Matheus, também André, Elisete, Daiane Pereira, pessoal lá de Caculé, muita interação hoje, hein, Kio? Aqui tá bombando aqui as nossas redes sociais, o nosso YouTube. Muito obrigado aí. Pessoal, aproveita para seguir aí também o nosso Instagram. Luciano, no mês passado, né, a população de Caculé e também da região, porque esses áudios eles viralizaram toda a região, né? A gente acabou sendo surpreendido aí com áudios do vice-prefeito aí do seu município, o senhor William Lima.
é o nome do vice-prefeito. Nesses áudios, ele relata diversas irregularidades, né, supostas irregularidades que estariam aí sendo de autoria do prefeito Pedrão durante a gestão. Claro que eu queria aqui, e eu até já falei aqui nesse programa, esses áudios também já chegaram aí, né, que eu queria perguntar para o prefeito dessa cidade e também para o vice-prefeito, mas até agora eles não aceitaram falar comigo. Se um dia aceitar, estou aqui à disposição. Eu quero perguntar para o prefeito o que ele tem a dizer a respeito desses áudios vazados e também para o vice-prefeito por que ele falou isso. Mas eu quero lhe perguntar, porque o senhor é pré-candidato, é adversário, né, desse pessoal, o que o senhor achou dessa situação? Como é que isso repercutiu aí, já que nós estamos vivendo um momento político, Luciano? Olha, Wilson, eu acho que quando você tem companheiros, né, principalmente na vida pública, e ninguém é mais companheiro seu do que o seu vice, a pessoa que você confia, a pessoa que vai te substituir nos eventuais impedimentos ou vacâncias. Eu tenho o prazer de dizer, sempre digo, que eu tive durante meus 2 mandatos, durante 8 anos, um vice-prefeito que sempre foi muito correto comigo, que é o nosso querido Beto Maradona. Sempre foi correto comigo, sempre trabalhou, tanto que eu indiquei como meu sucessor. Então, quando você vê prefeito e vice, que são candidatos à reeleição, na mesma chapa, prefeito e vice, e houve tantas verdades, né, de um falando com o outro, eu me pergunto como a população, aqueles independentes que não estão dependendo do emprego da prefeitura, que não estão receosos da perseguição, como que podem livremente reconduzi-los à condição que eles estão hoje. Porque são coisas assim absurdas e que em nenhum momento eles vieram a público dizer que aqueles áudios não são verdadeiros, que são falsos, que aquelas palavras não foram ditas pelo vice-prefeito. Que o que ele disse, o conteúdo do que ele disse, não é a realidade do que ele pensa. Em nenhum momento eles vieram dar justificativa para isso. E aí é onde talvez justifique a forma agressiva, covarde, né, que eles vêm atacando através de fake news, repito, de inteligência artificial, de redes sociais, a gente. Eu queria ter uma frase, assim, mais ou menos, que diz o seguinte: não é porque o outro é ruim que eu vou me tornar uma pessoa boa. Olha, eu sou bom ou ruim, independente do outro ser bom ou ruim. Eu preciso falar de mim, né? Então não adianta eles quererem botar defeito no adversário para tirar os seus defeitos. Eles têm que desviar a culpa e dizer que os defeitos que um colocou no outro, não fomos nós, foi o vice colocou no prefeito, que é mentira, que ele não falou aquilo, ou que se ele falou, não é verdade, não é aquilo que ele está pedindo. É preciso que a população ouça deles próprios o que eles estão falando ali. Mas que é estarrecedor você chegar numa cidade em que são atuais mandantes, são atuais pré-candidatos à recondução aos cargos, e você ouvir da boca de um falar do outro aquilo, é uma coisa assim que me deixa abismado. Muito bem. Como esse programa aqui é muito democrático, eu quero agradecer aqui, inclusive, as participações, e quero fazer aqui um registro, viu, Kio? O Matheus Souza, ele está acompanhando aqui a nossa live, e aí ele disse assim: quem é que aceita conversar com um jornalista parcial? Né? E aí eu queria aproveitar o Matheus, porque provavelmente ele deve ser empregado lá da Prefeitura de Cacolé, para levar até ao prefeito Pedrão a seguinte mensagem: a gente vai emitir nossas opiniões, isso é um direito constitucional. O próprio Luciano está aqui falando comigo, ele é advogado, ele sabe. A gente pode falar aqui o que a gente bem entender, agora a gente é responsável pelo que fala, né? Eu disse alguma mentira, Matheus? Teve esses áudios? Não teve? Eu quero que o prefeito venha aqui e diga que não. O vice-prefeito, é o que eu pedi. O dia que ele aceitar falar conosco, por exemplo, as denúncias que a população faz aqui é mentira. Esses dias mesmo eu denunciei aqui que uma senhora me procurou a questão da ambulância. Uma vergonha o que eles fizeram lá. E eu procurei a secretária de saúde lá, viu minhas mensagens, ficou em silêncio. Então, Matheus, segundo as pessoas aqui, talvez você está defendendo aí
o prefeito porque tem algum emprego, não sei, né? Mas é um direito seu também. Mas só para mostrar para você o seguinte, que aqui a gente emite as nossas opiniões, mas a gente também está à disposição para o contraditório. Nós não somos aqui tirano, a gente não persegue e muito menos aqui a gente é ditador, viu? Aqui vai estar aberto sempre. Se o prefeito de Caculé quiser falar aqui, ou o vice-prefeito, sobre esses autos, que eu achei um absurdo, volto a repetir, porque como disse agora o Luciano, como é que você tem o seu vice falando aquelas coisas? E até hoje eles não falaram que é mentira. Não vieram aqui. Você entendeu, Matheus? Então, se fosse um ditador, teria mandado apagar o seu comentário aí, mas você pode fazer 200 comentários que nenhum vai ser apagado. Sofia, diga. Só aproveitando essa deixa, né, eu queria dizer, né, aproveitar aí, talvez, o Matheus, eu não sei se ele é radialista, se ele for, e que eu me coloco à disposição, eu como pré-candidato, como sempre estive com político que sou, para ser entrevistado por qualquer jornalista, independente de que se ele é tendencioso, se ele é parcial, de qualquer rádio, de qualquer veículo de comunicação, eu me convidando, eu estou à disposição para dar entrevista em qualquer lugar. Eu não tenho esse receio de que tenha jornalistas parcial, não. Eu sempre acredito na imparcialidade e sempre estou à disposição. Então fica o recado aí de que quem quiser me convidar, para mim será um prazeraço poder falar com você. Perfeito. É assim que tem que ser. Porque é aquela questão, né? Se você não tem nada a esconder, se você não tem medo de falar a verdade, doa quem doer, por que temer conversar com A ou com B? Mas olha o seguinte, além dessas denúncias aí, Luciano, voltando aqui ao nosso bate-papo, vários ouvintes, né, aí de Caculé me relataram que a gestão municipal deixou muito a desejar em limpezas de tanques, foram prometidas aí na campanha eleitoral oportunidades às pessoas menos favorecidas. Dizem que o esporte aí está completamente abandonado. Inclusive tem uma revolta aí com relação ao estádio, né, que acabaram com a grama sintética. Outra questão é o hospital municipal, diz que um verdadeiro descaso. E aí eu quero lhe perguntar aqui, em público, né? Procede mesmo ou eu estou falando aqui alguma bobagem? Eu tenho andado muito em Caculé, porque nos últimos anos eu tenho dividido minha moradia entre Caculé e Salvador, eu tenho atividade em Salvador. Então, ficava pouco em Caculé e na parte de Caculé, na parte de Salvador. Mas agora eu tenho me dedicado mais, tenho ficado mais tempo por aqui. E o que a gente percebe, o que a gente visualiza, o que a gente constata é exatamente isso. Vejam, eles mudaram a praça de eventos porque estão fazendo uma construção onde pretende ser, onde era uma antiga praça de eventos, que era na Praça da Feira, já tem 3 anos construindo e não concluíram. Aí estão tentando fazer uma nova praça de eventos, também está parada tem 3 anos, aí transferiram a nossa maior festa, que é o São João, para o estádio municipal. Até aí tudo ok. O que não dá para entender é que o estádio municipal ficou exclusivamente para essa festa. Chega no São João, acaba a grama e passa um ano recuperando a grama para voltar a fazer o São João. Ou seja, tem 3 anos desse governo, não se teve uma partida de futebol no campo Nilo Xavier. Eu estou dizendo assim, em números absolutos nenhum, porque pode ter tido uma ou outra no início da gestão, mas eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que, pelo menos esse ano, do São João para cá, não teve nenhuma. Tem um ano sem uma partida lá. E o esporte, do modo geral, o que a gente sente, o que as pessoas dizem para a gente, é a carência de assistência a isso, né? Ao esporte, à infraestrutura, às estradas acabadas. O prefeito vivia dizendo que iria resolver o problema do homem do campo, com as guardas, com máquinas, e a queixa geral é a mesma. Na saúde, eu sei que a saúde é um problema em qualquer lugar. Eu estou aqui para dizer que existe Salvador da Pátria. É um dos maiores desafios hoje do Brasil, né? É isso, você resolve. Mas você precisa ter pelo menos o mínimo. O mínimo. Né? E o que a gente vê é que não tem. Nós sabemos, por exemplo, que a dengue hoje é uma epidemia geral de dengue. Mas na nossa gestão aqui em Caculé, a gente manteve a dengue controlada, inclusive premiados pela dengue, com controle da dengue, sem ter dengue zero em Caculé. E hoje a gente vê que essa epidemia está aí e que é falta de zelo
A gente vê que é falta de zelo. E em Caculé tem uma coisa que eu sempre digo, qualquer gestão, uma das coisas principais que ela precisa ter é a zeladoria. É como você faz na sua casa. Você limpa a sua casa todo dia, você limpa os móveis, você cuida, troca a lâmpada, você não suja a parede, você limpa o sofá, troca a roupa de cama, troca... Caculé, acabou isso, não tem zeladoria. Os instrumentos públicos, os equipamentos públicos são todos danificados e abandonados. Essa é uma realidade. Nós fizemos, nos 16 anos nossos, todas as praças de Caculé. E todas lindas, modéstia à parte, né? Que a gente procurou zelar por isso. As praças hoje estão, assim, você vê um descaso, parece que não tem dono. Nós temos aqui, Wilson, não sei se você conhece, a nossa Lagoa Manuel Caculé, que é o nosso cartão postal, né? Que é um negócio que orgulha a todos. Mas está num completo abandono, que eu tive que fazer um vídeo a semana retrasada, mostrando a fiação descoberta, para quem causando risco para as pessoas, buracos, idosos podendo cair, tendo acidentes e tal. Ou seja, a zeladoria, de uma forma geral, também acabou, tá certo? Não tem zeladoria, eles não têm cuidado com isso, tá certo? Então é isso que a população vem nos cobrando, nos exigindo, que a gente volte a ter uma administração que cuide da cidade, que cuide de gente, e que não cuide só do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial, que é fazer com que o povo volte a ter orgulho da cidade que tem, da cidade que vive. Muito bem, na cidade são 13 horas mais 4 minutos, daqui a pouquinho tem entrevista aqui com o advogado Gustavo Montalvão. Manda um abraço aqui para todo o povo que está com a gente aqui, Adriano, o Júnior Paz, também Marcos Vanderlei, Deni Vieira, né, também aqui Tim Aguiar, tá dizendo aqui, ó, pedimos socorro, né, bora Caculé. O pessoal pedindo socorro aqui, Luciano Azevedo, Elisete Borges também tá com a gente, a Daiane, muita gente aqui, inclusive tem algumas mensagens aqui no nosso torpedo. Mazinho do Tamboril diz: Luciano Ribeiro, melhor prefeito que Caculé já teve, esse tem o meu respeito, voltará novamente para reconstruir a nossa cidade, é a esperança de Caculé. Manifestação dele aqui. Também aqui o Renato Silva diz que Luciano Ribeiro é o futuro prefeito, ele é respeitado e essa nova gestão aí está no município, é uma derrota, não está fazendo nada, diz aqui o Renato Silva. E tem um monte de participação aqui, infelizmente não dá tempo da gente registrar aqui todas as mensagens, mas muito obrigado a Caculé, né, pela audiência aqui no nosso programa. Luciano, para a gente finalizar, você sabe que nós estamos vivendo, lamentavelmente, né, a onda de fake news. Fake é um nome bonito, né, que encontraram para não dizer a palavra mentira, né? Me mandaram também aí, e aí eu vou lhe perguntar algumas questões, né? Me disseram, não, o Luciano não vai ser candidato porque ele está inelegível. Ele foi condenado, que o senhor deve dinheiro à justiça, né? Chegam a mencionar que é uma quantia altíssima. Recentemente foi divulgado pela imprensa, né? Inclusive eu divulguei aqui a matéria, que consta que o senhor estaria sendo investigado por uma suposta fraude em licitações aí de transporte escolar. Então, para lhe dar o direito agora de fala sobre essas questões, a fim de estabelecer também a verdade, ouvindo aqui a sua versão em público, eu gostaria de questionar qual é a sua versão sobre esses fatos que levantam aí nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Bom, Wilson, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Já falei muito aqui em Caculé sobre isso, mas é bom que se fale assim em público, que as pessoas possam ter. Deixa eu contextualizar essa situação. Quando eu saí da prefeitura em 2012, os vereadores que então nos faziam oposição, já em 2013 eu não era prefeito, eles exercendo o direito deles, fazendo da forma que tinha que fazer mesmo, ainda fizeram auditoria nas minhas contas, todas, né? E fizeram, assim, rapaz, milhares de denúncias contra mim. Foram pegando tudo, assim, e denunciando, né? Aí eles iam denunciar, inclusive, era o foco principal, é que a empresa de lixo aqui pertencia a mim e não era terceirizada. E o tempo é o senhor de todas as razões, né? Essa mesma empresa, ela continuou nessa administração, tem uma ligação forte, carnal, com a atual gestão. Aí, e me denunciaram na TVU, me denunciaram na Polícia Federal, me denunciaram no PCM, me denunciaram
no FNDE, me denunciaram, então, enfim, na Polícia Federal, na Justiça Federal, enfim, em todos os lugares possíveis. Eu venho, ao longo do tempo, a TGU veio aqui, em Caculé, por 2 vezes. Veio a primeira vez, não encontrou nada do que eles disseram. Nem relatório gerou. Aí vieram novamente, por insistência e tal. E a primeira conclusão da TGU, investigaram toda a minha gestão durante 5 anos, porque é um prazo profissional, e disseram lá, prejuízo erário, nada, zero. Está lá no primeiro item do prejuízo do relatório da TGU, é lá. Prejuízo erário, zero, não tem prejuízo erário. Aí a TGU constatou algumas coisas, né? Diz que aqui a gente fazia um contraturno escolar, aí tinha os professores que prestavam serviço no contraturno que a prefeitura pagava. Queriam que eu devolvesse esse dinheiro. Demonstrei que prestava serviço efetivamente dos funcionários dos alunos da prefeitura e acabou. O TCM apreciou tudo isso, extinguiu os processos. O Ministério Público Estadual apreciou tudo, extinguiu os processos. A Polícia Federal me ouviu, extinguiu o inquérito. O FNDE me ouviu, aprovou minhas contas e extinguiu o processo. Foi convidado para fazer parte desse processo aí na Justiça Federal e disse que por não ter tido prejuízo nenhum ao erário, que não tinha interesse. O Ministério da Educação, da mesma forma, porque é transporte escolar e é verba federal. Então, eles que, se houvesse tido desvio de dinheiro, os interessados eram eles, foram convidados para o processo e não quiseram participar. E, por fim, né, todos desses 13 anos, todos os órgãos que apreciaram essas denúncias, que foram várias, não foram só essas. Falavam de empresas de contratação de artistas, falavam de posto de gasolina, falavam, enfim, foi uma infinidade de denúncias. Por fim, sobrou isso, que o Ministério Público Federal de Guanabi apresentou uma ação de improbidade administrativa contra mim, dizendo que o edital de licitação do transporte escolar, ele foi elaborado em alguns requisitos, que ele devia ser mais restrito, né? Que ele devia querer mais qualificadoras e tal para as empresas participarem. E detectou que a empresa que ganhou tinha as suas regularidades na visão da TGU, né? E nós, da administração, nós não temos que investigar se a empresa ela tem alguma coisa na sua entranha, alguma coisa. Ela tem que apresentar documentação formal, e ela apresentou, várias empresas participaram da licitação, várias empresas ganharam, depois desistiram, dizendo que era inexequível, que o valor era baixo. Essa empresa assumiu e prestou serviço normalmente sem aditivo, sem subpreço, sem superfaturamento, sem nada disso. Esse processo corria por segredo de justiça, porque no momento próprio, o Ministério Público entendeu que não devia se expor isso, porque não havia julgamento. Os advogados do então prefeito e o vice, que também é advogado, foram à justiça, pediram para acabar o segredo de justiça, com um pedido do próprio Ministério Público Federal. E aí, são duas coisas que eu posso entender. Ou por defeito de cognição dos advogados que lá participaram, ou por defeito de caráter. Eles divulgaram fake news, dizendo que tem um pedido de devolução de roubo, de desvio de 11 milhões. Primeiro é o seguinte, não existe no processo, em nenhum local, licitação de 11 milhões. Eu não sei onde eles tiraram isso. É o que eu digo. Então, o defeito é de cognição dos advogados que investigaram o processo, ou de caráter, para poder divulgar isso. E dizer que houve desvio de dinheiro, que no processo também não teve. Tanto que eu, teve alguns assessores do prefeito que andou divulgando isso, inclusive o presidente da Câmara de Caculé falou isso, que eu havia desviado 11 milhões, e eu entrei com uma reclamação na justiça para que ele prove isso, porque não há essa verdade. Mas, enfim, como eu disse anteriormente, o tempo é o senhor de todas as razões. No processo, nós apresentamos as alegações finais da defesa hoje. Ou seja, esse processo deve ser julgado antes da eleição. Ele vai ser julgado antes da eleição. E aí, antes da eleição, o eleitor saberá qual é o resultado desse processo. Eu sei para você, porque eu confio na justiça,
sei o que tem lá, sei o que não tem. Mas hoje não tem nada que impede o senhor ser candidato a prefeito. Olha, Gilson, eu não tenho nenhuma condenação dos meus 8 anos de prefeito, 4 anos de deputado, mais 4 anos de secretário na Prefeitura de Salvador. Eu não tenho um processo contra mim a não ser esse. Eu não tenho nenhum julgamento contra mim na justiça em qualquer nível. Então eu sou pré-candidato a prefeito. E o que eles estão buscando nesses 13 anos sempre foi isso. Me tirar no tapetão para ver se tem a chance de ganhar a eleição. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa por telefone. Espero um dia recebê-lo aqui também presencialmente aqui no nosso estúdio, né? Que está sempre aqui, é um microfone democrático, a gente está aqui à disposição para ouvir a todos. Já até conversei com a nossa equipe aqui, a gente está sendo muito chamado, né, aqui em várias cidades aqui da região, e Caculé é uma delas, onde a gente sabe que as pessoas, né, não estão aguentando e estão pedindo socorro, pedindo para a gente fazer diversas reportagens. A gente vai agendar aqui, porque nós queremos ir, né, produção, lá em Caculé, para a gente poder trazer aí algumas informações e quem sabe, né, o prefeito resolve falar com a gente aqui para poder dizer que é mentira o que a população está denunciando. Porque eu acredito na população, acredito no povo. E também fica aqui mais uma vez em público a nossa intenção, porque eu achei um absurdo a questão desses áudios divulgados e eu ainda quero ter a oportunidade, espero ter a oportunidade de perguntar ou para o vice ou para o prefeito. Porque eu achei um absurdo, né, o conteúdo desses áudios, mas até agora nenhum dos dois disse que é mentira, né, e eu quero perguntar para eles aqui. Muito obrigado, Luciano. O programa Giro de Notícia aqui sempre à disposição e a gente fica grato pelo senhor responder todas as perguntas, inclusive agora finalizando, fazer esse esclarecimento importante nessas perguntas que são mais espinhosas, né, que às vezes tem político que não gosta de falar, mas o senhor falou com tranquilidade, respondeu e se colocou aí à disposição, inclusive, de jornalistas que talvez não gostam do senhor, enfim. Isso é muito bacana. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Luciano. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes aí pela oportunidade de poder falar sobre o futuro de nossa terra e de nossa gente. Um grande abraço a todos. Tá aí, minha gente. Esse aí é o Luciano Ribeiro, ex-prefeito lá de Caculé, ex-deputado estadual, falando aqui com os nossos ouvintes. Um abraço para Elisete.